Se você trouxe sua Bíblia, eu peço que você abra no livro de Atos, capítulo 2. O tema de hoje é: esperança é Jesus. A esperança dessa humanidade é Jesus. Jesus disse que havia necessidade de ser anunciado, que um dia ele voltaria, anunciado que ele tem poder para libertar, para curar, para transformar. E os discípulos de Jesus, boa parte deles naquela época entenderam isso. Numa destas explicações, numa destas anunciações do Evangelho, Pedro, cheio do Espírito Santo na sua vida, entendendo o seu chamado, ele ministrou uma palavra, e dessa palavra ministrada, se lermos no contexto aqui, talvez seja até uma palavra um pouco dura para aquelas pessoas, mas creio que eles precisavam ouvir, e Pedro falou aquilo que precisava ser falado, e depois dessa ministração, mais de 3.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus e entenderam o que é ter Jesus como Senhor. Atos capítulo 2, versículo 14 em diante. Se você está vendo alguém sem Bíblia ao seu lado, puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me eu explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Versículo 15: estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ao contrário, são 9 horas da manhã. Pausa aqui, quero te explicar. Se você leu o capítulo 1, começo do capítulo 2, o Espírito Santo se achegou naquele lugar, e muitos daqueles irmãos que estavam ali orando já há dias, eles receberam um vento do Espírito em suas vidas e começaram a falar em línguas estranhas. Entenda, línguas estranhas aqui eram línguas, era festa em Jerusalém, haviam pessoas de vários vilarejos, de várias cidades próximas. Antigamente, a maioria dessas cidades tinham uma forma de falar, uma língua um pouco diferente. E quando essas pessoas começaram a passar na frente deste lugar, eles começaram a ouvir aquelas pessoas glorificando a Deus e começaram a ouvir falar de Deus na língua deles, no dialeto deles. E aí, muitas dessas pessoas, como viram aquela manifestação, acharam que aqueles homens estavam bêbados, que eles logo de manhã tinham bebido. Aí Pedro falou: não, vocês estão enganados, são 9 horas da manhã. Aí, versículo 15, aliás, versículo 16, ele diz: ao contrário, o que vocês estão vendo, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. 17, nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. 18, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Versículo 19, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. Versículo 20, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Versículo 21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 22, aí Pedro diz: israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, de maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Versículo 23, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, israelitas, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. 24, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Versículo 25, a respeito dele disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, eu não serei abalado. 26, por isso o meu coração está alegre
e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Versículo 28, tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. 29, Pedro disse: irmãos, eu posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Versículo 31, prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. 32, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Versículo 33, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. 34, pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. 36, portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. 37, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Versículo 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. 39, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. No 40, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, dizendo: salvem-se desta geração corrompida. 41 e último, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Só até aí. Interessante este texto, que ele mostra alguém interessado em falar de Jesus. Eu estava assistindo no final do ano passado aquela retrospectiva que os canais de televisão geralmente passam, e o que me chamou a atenção, estava assistindo um outro programa no Reclame, estava zapeando e encontrei a Globo, estava passando retrospectiva na Globo, e justo na hora que eu pus, estava passando uma retrospectiva das catástrofes naturais que aconteceram em 2013. Interessante que num período de 3, 4 minutos, foi passado tanta desgraça que aconteceu no ano passado que eu não tinha parado para pensar, para analisar isso. É que a gente acompanha o que acontece uma vez aqui, uma vez ali, outra vez lá, outra vez acolá. E quando junta tudo em 3 minutos e meio, 4 minutos, você fica assustado de tantas coisas ruins que aconteceram no Brasil e fora dele. Por exemplo, foi dito no final do ano passado que em Israel e no Líbano não nevava e fazia tanto frio como fez nesse último dezembro lá. Havia mais de 50 anos não acontecia isso naquela região. Nos Estados Unidos, os tufões, os furacões são coisas que estão se tornando corriqueiras. O Brasil está se tornando o maior país do mundo em raios. A maior incidência de cair raios no mundo está hoje no Brasil. E aí, quando eu comecei a assistir aquilo começou a me chamar a atenção. Por exemplo, obrigado. Lá em Taquarituba, interior aqui de São Paulo, um pequeno tornado devastou a cidade. Meu irmão esteve lá no final do ano passado para tentar fechar um forro de uma igreja, e ele contou que ainda assim, depois de ter passado aí alguns 1, 2 meses, 3 meses no máximo, a situação da cidade ainda era difícil. Nós acompanhamos na televisão, na Bahia, uma cidade inteira praticamente foi devastada pela chuva. Não chovia forte assim há muitos anos naquela região. No Espírito Santo, por exemplo, cidades foram devastadas pela água.
Morreram até o final do ano, até o dia 2 de janeiro, tinham morrido mais de 24 pessoas, 6 continuavam desaparecidas e 563 ficaram feridas devido a fortes chuvas. De acordo com o último boletim, eu peguei esse dado aqui na quinta-feira, quando eu estava preparando essa mensagem. No último boletim da Defesa Civil Estadual, 48 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e estão na residência de parentes, porque a água acabou com tudo. Lá nas Filipinas, o super tufão Haiyan, de categoria 5, deixou 5.500 mortos, 26.136 pessoas feridas, 1.757 pessoas desaparecidas e 9,5 milhões de pessoas afetadas pela chuva, pelo tufão. No Vietnã, o mesmo tufão deixou 13 mortos, 600 mil foram retirados de áreas de risco, além de 8 mortos no Taiwan e 12 mortos e 12 desaparecidos na China. Aí eu comecei a buscar na internet algumas informações. Você vai buscando, você vai viajando, você vai vendo que as coisas estão acontecendo, as coisas que estão preditas que a Bíblia diz que iria acontecer estão acontecendo. Por exemplo, 2013 foi um ano entre outubro de 2013 e agora outubro de 2014, os astrônomos dizem que acontecerá uma grande incidência de passagens de meteoritos pela Terra, pelo céu. Um deles, inclusive, ano passado, caiu na Rússia, e o impacto foi tão grande na região que afetou muitas casas e pessoas. As coisas estão acontecendo no mundo de uma forma rápida. Pessoas estão ficando desesperadas, pessoas estão morrendo de fome, pessoas estão sem esperança nenhuma. E nós que somos cristãos sabemos que a esperança é Jesus. A esperança para a minha vida, para a tua vida, é Jesus. Por mais que a gente esteja aqui, você poderia dizer, como eu já disse aqui, bom, eu estou sossegado porque eu tenho o meu trabalho, porque eu tenho a minha casa, porque eu tenho o meu carro, então, amém, eu vou orar e que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Irmãos, é que Deus tem tido misericórdia da gente, porque isso é passível de acontecer aqui, inclusive, na nossa cidade. Teve gente, por exemplo, que mora em Taquarituba, um lugar que nunca teve um vendaval como aconteceu aí ano passado, e jamais ele podia imaginar que ele ia perder a casa dele. Jamais ele podia imaginar que o carro dele ia cair dentro de um buraco. Jamais ele podia imaginar que a empresa dele ia ser devastada, o galpão ia ser totalmente destruído. Jamais ia imaginar, porque ele mora num lugar que nunca teve isso. Só que agora começou a ter, e estas catástrofes, esses eventos naturais estão com muito mais incidência nesses últimos dias. A tendência, segundo os estudiosos, os cientistas, é que isso passe a aumentar cada vez mais. Aí entra aquela história que eu não quero discutir aqui, que o homem está interferindo muito na natureza, são hectares e hectares de florestas devastadas, a camada de ozônio, enfim, é uma série de coisas que as pessoas falam, mas que existe influência humana em tudo isso, existe. Aí eu quero trazer este assunto aqui desta manhã para a gente. A esperança do mundo, ou para o mundo, é Jesus. Eu, pelo menos hoje como cristão, entendo isso, porque um dia eu precisei e a esperança minha foi Jesus. Não sei quanto a você, mas se um dia você precisou e chegou e Deus tratou a tua vida, Ele era a tua única esperança. Agora nós conseguimos alcançar esta graça de ter Jesus, de sermos salvos por Ele, de sermos alcançados por Ele. E hoje em dia, a maioria das pessoas anda despreocupada, dos cristãos eu estou falando, despreocupados, vivendo suas vidas. Pastor, mas eu não posso viver minha vida? Lógico que você pode viver sua vida. Mas eu imagino que, como já disse aqui, se o Evangelho chegou até a gente, foi porque Pedro, lá atrás, ele precisava de uma esperança, a esperança da vida dele foi Jesus, e ele entendeu o que Jesus significava para ele, chegou a ponto de ele pregar uma mensagem como essa, para um povo ignorante, para um povo inclusive religioso, e esse povo acabou abrindo o coração, e entendendo que a esperança deles era Jesus.
E naquele dia, 3.000 pessoas foram salvas. Você viu aqui no texto. Agora imagina se Pedro, ele olhasse para si e dissesse o seguinte: eu estou tão preocupado com a minha vida, eu vou voltar a cuidar dos meus barcos, eu vou voltar a cuidar da minha família, e o dia que eu puder eu faço. Essa é a minha questão, esse é o meu questionamento para esse começo de ano. Quem sabe se a gente começar a falar muito sobre isso, como falei um pouquinho no final do ano passado, haja um despertamento na igreja, para que a igreja possa entender o chamado do Senhor. A gente está aqui, a gente está vivendo bem, Deus tem abençoado, Deus tem tratado, Deus tem enriquecido pessoas, Deus tem capacitado, ótimo, maravilha. Mas será que foi só para isso que nós fomos chamados? A esperança do mundo é Jesus. A gente sabe, por exemplo, eu creio, como eu disse ontem lá numa igreja em Jundiaí, eu usei essa expressão, eu creio que Jesus está aqui, eu não posso vê-lo, mas eu posso senti-lo, eu sei que Ele está aqui. Eu sei porque eu confio na sua palavra, eu acredito, e Ele diz que 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está presente. Então eu creio que Ele está com a gente aqui nessa manhã, amém, glória a Deus. Mas as pessoas lá fora não acreditam nisso. As pessoas lá fora, elas precisam ver alguma coisa para acreditar de que realmente esse Deus existe, que Ele ajuda, que Ele transforma, que Ele cura, que Ele salva. Qual é a imagem que as pessoas lá fora têm do cristianismo hoje? A imagem que as pessoas lá fora têm do cristianismo é o que eles assistem na televisão. E na televisão, quando se liga, eles falam 5, 10, 15 minutos de Jesus, mostram alguns milagres e passam a pedir dinheiro. Aí as pessoas estão assistindo e falam: a igreja evangélica é tudo assim, vive pedindo dinheiro. Então eu não vou na igreja, porque senão os caras vão arrancar minha pele lá. O pastor Anésio estava falando para a gente, final do ano passado, quando a gente almoçou juntos, ele disse que quando ele estava em Osasco, no antigo salão que eles tinham uma comunidade carisma, ele contou que na época, lá eles fizeram uma pesquisa nas casas em volta da igreja, ali num bairro assim, em volta da igreja onde eles estavam, perguntando: o que você não gosta na igreja evangélica? Olha, meus irmãos, a maioria das respostas foi: eu não gosto de crente porque crente é metido. Eu não gosto de crente porque crente ele nem olha na tua cara. Eu não gosto de crente porque eles acham que só eles são os bons. Eu não gosto de crente porque crente quer ostentar algo que não tem, que não é. E uma série de perguntas. Ele disse: isso foi um alerta para que nós pudéssemos mudar a proposta da igreja para alcançar pessoas. Eu até brinquei com ele, falei: na minha opinião, eu acho que a igreja não crescia lá, porque agora eles estão em outro lugar, alguns anos já, né? E a igreja cresceu muito. Eu acho que eles não cresciam lá porque a igreja estava na rua Esporte Clube Corinthians, em Osasco. Acho que por causa disso a igreja não crescia. Saíram de lá, a igreja cresceu, né? Estou brincando. Mas ele disse que ele fez uma pesquisa. E essa pesquisa, essa era a visão que as pessoas tinham da igreja. Se nós fizermos uma pesquisa aqui com os nossos vizinhos, talvez alguns aqui digam: pô, a igreja é legal, vizinha aqui da frente, algumas vezes já encontro durante a semana, pergunto para ela como é que está aí, está muito barulho. Não, às vezes está um pouquinho alto, mas eu gosto, eu ouço lá da minha casa. Teve um outro aqui da frente que acabou mudando porque não gostou do barulho, né? Entre a igreja e eles acabaram mudando, é uma pena. Mas outras pessoas que estão na região aqui, eu gostaria de um dia fazer uma pesquisa para saber o que elas pensam da nossa igreja. Igreja que eu digo não é esse salão, eu e você. Aliás, até eu gostaria de fazer uma pesquisa para os nossos familiares e amigos para saber o que eles pensam de nós. Qual é a impressão deles em relação ao nosso cristianismo, às nossas vidas? Para te ajudar um pouco a pensar sobre isso, eu recebi essa semana passada 2 e-mails, 2 pastores diferentes mandaram alguns e-mails. Selecionei 2, eu achei interessante a forma que eles colocaram de desabafar. Um deles, ele escreveu o seguinte: por pessoas hoje que trocam de igreja como trocam de roupa. Por que você saiu da igreja? Ah, porque Deus mandou. Essa frase, escreve ele, é corrosiva para o meu coração. Em nome de Deus, obreiros de várias ramificações nas igrejas, ou crentes de várias congregações, tomam decisões absurdas, impensadas, puramente emocionais, e depois colocam a fatura para Deus pagar.
Eu não pensei que iria ser assim. Não, Deus está mostrando que o meu tempo aqui terminou. O Deus, ó Deus, na verdade, ele escreveu, por que fizeste isso comigo? Aí ele cita, Carlos era membro da igreja. Sua participação era muito importante. A igreja era pequena, mas muito unida. Cada pessoa era importante, cada oferta necessária. Havia espaço para trabalhar nos dons que Deus lhe concedera. Ele tinha esposa e 3 filhos. Um dia, a igreja precisou reformar o templo. E então eles abrigaram-se num local um pouco menor. Carlos não pensou 2 vezes. Ele disse que Deus estava falando ao seu coração para ele congregar numa outra igreja, onde havia condições melhores para que os seus filhos pudessem estar ali. Era uma época de extrema necessidade na igreja. Mas Carlos não considerou nada disso. Saíram, abandonaram. Numa carta, aliás, nem carta de transferência solicitaram. Passaram-se 2 anos. Carlos, hoje, não congrega mais. Ele diz que Deus mostrou não ser a outra igreja muito boa, e agora estão ciscando aqui e ali, sem eira nem beira. E a vida financeira? Bem, essa seguiu o mesmo rumo, sem definição. Aí ele cita um outro exemplo. Astolfo era um músico no Rio Grande do Sul. Estava terminando seus estudos e foi encontrado por uma igreja do Mato Grosso. Isso aqui são fatos reais, os nomes são diferentes. De formando em música sacra, ele foi consagrado como ministro de música. Sua vida financeira deu uma guinada. Não que a igreja lhe desse riquezas, é que ele tinha tão pouco e agora havia suprido todas as suas necessidades mais urgentes. Rapaz competente, Astolfo edificou um belíssimo ministério, dando sequência ao trabalho de ministros de música anteriores. Ele foi projetado nacionalmente. Um dia, sem nenhum constrangimento, Astolfo procura a diretoria da igreja e diz que está de saída. Os irmãos perplexos queriam saber o que houve. Ele disse, foi a vontade de Deus. Aí o pastor perguntou a Astolfo, Deus lhe chamou? Pô, se ele te chamou, por que ele não me avisou? Quando fomos lhe buscar lá no Rio Grande do Sul, ele nos mostrou que era da vontade dele a sua vinda para cá. Como é que pode ser isso agora? Astolfo não quis saber. Atender o convite do pastor de uma outra igreja. Convite feito sem que o pastor da sua igreja soubesse. E ele foi embora. O tempo passou. Hoje, Astolfo trabalha numa escola, é supervisor de pessoal. E o ministério? O ministério deu em nada. Talvez Deus não tenha dado sequência às orientações parciais que deram no início. Um velho pastor capixaba desejava de toda maneira voltar ao ministério pastoral. Foi no norte do Paraná que encontrou uma pequena igreja, uma pequena congregação. A princípio a igreja não queria nenhum pastor, pois ela tinha sofrido com os 5 últimos pastores que tiveram lá. Mas por causa de indicações preciosas e tal, eles resolveram aceitar esse pastor capixaba. Ele era carismático e em pouco tempo conquistou todo o povo. Implantou série de pregações bíblicas, fez boas visitas. Então, próximo da apresentação da cantata da Páscoa, o pastor capixaba veio à diretoria com uma carta de exoneração. Puxa, o que aconteceu? Ele disse que seu filho ia morar e ia estudar no Espírito Santo e ele tinha que ir com ele. Detalhe, o filho tinha apenas 45 anos de idade. A igreja, revoltada, perguntou ao pastor desde quando ele sabia que isso podia acontecer. A resposta dele não podia ser mais desanimadora. Eu já via sabendo disso, eu só esperava a confirmação. Como eu não queria ficar parado, então eu decidi encarar aqui esse ministério. Mas já que em 5 meses ele não conseguiu o necessário, não tenho mais o que fazer por aqui. Abraços, passar bem. Para a igreja, mais um elemento não grato. 6º pastor que decepcionou o rebanho. Que tristeza, disse o pastor aqui. Tudo o que eu escrevi é verdade. Apenas troquei nomes e localidades, tempos e citações. Essas coisas infelizmente acontecem. E elas denigrem o bom nome de Deus. E por quê? Primeiro ele escreve, Deus não é Deus de confusão. Deus não causa conflitos de decisões. Deus não veste um santo para desvestir outro. Deus não cava uma cova para quem vai e outra para quem fica. A vontade de Deus, ela não causa rancor ou priva uns para suprir os outros. Quando Deus que fala ao coração, ambos ficam felizes, ambos compreendem ser a melhor decisão a ser tomada. E ele
cita aqui uma série de situações que Deus, por exemplo, ele diz que Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de sim, de não, volúvel, ou seja, Deus fala uma coisa e na hora ele muda, fala outra. Deus, ele não usa pessoas da igreja como trampolim para outras vitórias ou ministérios. Deus não brinca com igrejas e obreiros. Deus tem amor pela sua igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro e não uma escrava sem valor ou uma estranha para ele. Enfim, ele teceu vários comentários aqui que eu achei interessante, porque enquanto o mundo está vivendo essa situação, enquanto isso na igreja, a gente está vivendo essa situação que a gente vive hoje. Crentes sem compromisso, sem vontade, preocupados mais com a sua vida do que com a vida dos outros, ou com os outros, ou com o mundo. E nessa balada que a gente está indo, eu não quero ser profeta aqui negativo, mas é um fato. Nessa balada que a igreja evangélica, nós não, para a glória do Senhor não, porque eu já disse, já pedi isso a Deus, enquanto eu estiver aqui, eu quero continuar pregando o que eu tenho pregado aqui. Com muitos, com poucos, mas vou continuar falando isso. E como eu disse domingo passado aqui, se você está achando assim, pastor, você está falando um negócio que eu não gosto muito, então aqui não há igreja para você ficar. Você pode até escolher uma outra igreja, porque a igreja nossa aqui é uma igreja de misericórdia, uma igreja que ama, uma igreja que prega a palavra, que estuda a palavra e que vive a verdade do Evangelho. Como eu disse em Jundiaí ontem, quando eles me convidaram para pregar, eu falei para eles, eu prego para vocês aqui o que eu vivo, eu não prego teoria. Então tudo que eu falo para vocês aqui, eu vivo na minha vida. Assim como Pedro chegou e falou para aqueles caras, vocês precisam se arrepender porque ele viveu isso, eu me arrependi. E como eu disse aqui no final do ano, Deus, se você não ouviu, ouça no nosso site a mensagem do culto da virada, Deus quando me fez e fez você, Deus colocou tesouros dentro da gente. E tem muita gente que está com esses tesouros enterrados, esquecidos, e nós precisamos acordar, porque nós somos a igreja de Jesus Cristo nessa terra. Jesus disse que eu e você somos o sal e a luz. A gente precisa dar sabor e iluminar a vida das pessoas. Agora, como isso vai acontecer? Como é que as pessoas vão encontrar Jesus se os próprios crentes não sabem e não querem mais falar disso? Para você refletir ainda, um outro e-mail que eu recebi aqui, esse pastor ele escreveu o seguinte, pesado foste na balança, e ele fez uma comparação, disse, Márcio era um crente comum, ele não abandonava a fé, mas não era um primor na consagração, ele frequentava a igreja, mas não era assíduo, e não era comprometido com os trabalhos. Certa noite, Márcio estava na cama e teve uma visão súbita, ele viu escrito na parede, com dedos gigantes, a seguinte frase, pesado foste na balança e foste achado em falta. Nossa, ele sentou-se na cama, esfregou as mãos nos olhos e voltou a olhar na parede. Lá estavam grafadas em português, bem claro, as ditas palavras. Márcio ficou arrepiado, assustado, quase desesperado. Era domingo e estava amanhecendo. Aí ele decidiu buscar ajuda na igreja. Tomou banho, trocou, fotografou a parede com a frase, saiu em seu carro rumo à igreja onde ele era membro. Ao chegar lá, ele deparou-se com as portas fechadas. Falou, como? A igreja fechada no domingo? Não é possível. Aí ele ligou para o pastor, e o pastor disse, irmão, nós avisamos no boletim da semana passada que a gente ia ter que tirar 15 dias de férias. Você não leu o boletim? Volte no final do mês então, tá certo? Márcio não acreditava. Como podia a igreja estar de férias? Ele lembrou-se da igreja do seu tio, que ficava próximo, e rumou para lá. Talvez lá pudessem lhe explicar o que significava pesado foste na balança e foste achado em falta. Estacionou, entrou, só a secretária e a faxineira. Onde estão todos? Em casa, respondeu a secretária. Só temos culto à noite, irmãos. Podemos te ajudar? Márcio estava indignado. Não era possível isso. Saiu rapidamente e rumou para a primeira igreja, essa bem grande, boa. Certamente teria gente e pastor disponíveis. Ao chegar naquele endereço, ele viu uma grande faixa. Estamos em retiro, voltaremos na próxima semana. Márcio agora estava desesperado. Decidiu ligar para pastores conhecidos. Ele tinha 4 que ele conhecia. Ligou para um deles disse, Márcio, eu não posso te atender porque eu estou estudando para um concurso público. Ligou para o outro, Márcio, não posso te atender porque eu estou com a família em férias.
Deixa a sua dúvida escrita, manda um torpedo para mim que eu vou tentar te explicar. O terceiro disse: Márcio, manda pintar a parede, esquece disso, rapaz. O quarto pastor respondeu para ele: Márcio, eu não sei nem do que se trata que você está falando. Aí ele ficou com raiva, desesperado. Foi tomado de uma indignação profunda. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Aí ele começou a orar: Senhor, por amor do teu nome, me diga o que é isso. Eu não sei do que se trata. Eu não tenho a quem recorrer. Tuas igrejas estão fechadas, teus pastores estão ocupados. Ninguém para me ensinar ou compartilhar. Nisso, ele ouviu bem alto um galo cantando. Cocoricó! Estou falando o que o pastor escreveu aqui, tá? Ele ouvia cada vez mais alto. O som ficava muito mais alto até que ele acordou. Seu celular, com o som do galo, despertou. Tudo não passou de um sonho, ou melhor, de um pesadelo. Olhou no relógio, 8h30. Olhou para a parede, nenhum sinal da frase. Correu para a chave bíblica e procurou nas escrituras se havia algo parecido. Aí ele encontrou a frase no livro do profeta Daniel: Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Daniel 5:27. Logo ele compreendeu o que significava. Ele era a pessoa achada em falta. Todas as desculpas que as igrejas e os pastores lhe deram no sonho foram as que ele utilizou ao longo dos anos, justificando as suas constantes ausências e a sua falta de envolvimento nos trabalhos da igreja. Irmãos, estou de férias, eu volto daqui a 15 dias, disse ele uma vez. Uma outra questão que teve na igreja, disse: eu só posso ir no culto de noite, porque eu trabalho muito, não tenho tempo para 2 compromissos dominicais na igreja. Uma outra vez também ele disse: eu vou sair com a família, estou em retiro com amigos, tá? Quando eu puder eu vou. Numa outra vez ele disse: eu não poderei usar os cultos porque eu estou estudando para prestar concurso público. Numa outra situação ele disse: eu preciso dar atenção aos meus filhos, à família, eu não posso me envolver com os compromissos da igreja, de coral, de ministérios. Numa outra situação, numa conversa, ele disse: eu não entendo do assunto que está sendo estudado e não tenho vontade de entender, portanto nem contem comigo. Bom, disse esse pastor, é uma história verdadeira isso, ele disse: Márcio orou arrependido. Ele confessou diante de Deus a sua falta, pediu perdão, tomou um banho, tirou o carro da garagem, dirigiu-se à igreja naquela manhã, na reunião das 10, e ele lá tinha um novo cristão, Márcio. Ele compreendia agora a importância do compromisso com Deus e com a sua igreja. No final aqui o pastor diz: e você, cuidado com a frase, pesado fosse na balança e foste achado em falta. Tomara que você não sonhe sobre isso. Ou tomara que sim, né? Porque a verdade é que hoje em dia a gente vê os crentes despreocupados de falar de Jesus. E as coisas estão acontecendo. Eu não estou dizendo para você ser aquele crente cabeça fechada, ignorante. Não, eu estou falando para você ser aquela pessoa saudável. Aliás, até, talvez o pastor Jaider fale sobre isso aqui quando ele vier essa semana. Eu acho que é capaz que ele falar, né? Mas o pastor Valdemir ontem já me contou, então eu vou contar para vocês. O pastor Jaider, ele tinha um salão lá em Atibaia e ele saiu de lá, foi para o Maior. E o lugar onde ele estava, a igreja onde ele estava, ele alugou para uma outra igreja. Pasme o nome da igreja, Igreja Evangélica 880. E eu não quero aqui que a gente seja 8 e nem 80, eu quero que a gente viva uma vida equilibrada. É o que eu tenho pregado nesses últimos anos aqui, equilíbrio. E está faltando equilíbrio na vida de muito cristão hoje em dia. Está faltando essa preocupação que Pedro teve de gastar tempo com uma multidão e dizer para elas: vocês precisam se arrepender, porque aquela pessoa que vocês crucificaram foi aquele que Deus enviou para salvar as suas vidas. E naquele dia disse que aqueles homens, eles foram tocados por Deus de uma forma tão maravilhosa, o Espírito Santo os convenceu, que eles disseram: não, realmente a gente precisa se arrepender. O que a gente precisa fazer? Arrependam-se, recebam Jesus e sejam batizados. E foi isso que eles fizeram. E daqueles surgiram outros, que surgiram outros, e ao longo dos séculos surgiram outros, que chegou até a gente aqui hoje. É por isso que nós estamos aqui.
Eu já disse isso aqui, mas repito para encerrar. Se aquelas pessoas tivessem dito ou feito como muitos crentes de hoje, não é comigo, tenho tempo para isso, tenho pastor lá para isso. Se eles tivessem pensado assim, provavelmente hoje o Brasil não seria evangelizado como foi. O Brasil foi evangelizado graças a pessoas que, depois do seu trabalho, eles gastavam tempo de entregar folhetos. Depois do seu trabalho, eles se esforçavam de ir nos cultos, de levar pessoas. No final de semana, ele viajava às vezes, mas na maioria das vezes ele preferia estar na presença do Senhor. Pô, pastor, você está pegando pesado, começo de ano, acabei de chegar de viagem. Não, meu irmão, não estou pegando pesado, eu estou te falando aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que me incomoda, eu creio que é aquilo que Deus quer te falar. E me falar. A verdade é que o mundo está aí, as coisas estão acontecendo. A esperança do mundo é Jesus. Agora, como é que eles vão saber de Jesus? Através da igreja. Quem é a igreja do Senhor nesta terra? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, quem é a igreja de Jesus nesta terra? Capaz que ele não sabe, né? Quem que é a igreja de Jesus? Nós. Quem que é a igreja de Jesus nesta terra? Nós. Por isso que o escritor de Hebreus disse, também nós, rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas espirituais que deram a vida para chegar ao Evangelho, também nós. Vamos olhar mais para Jesus e menos para a gente. Quanto mais você olhar para Jesus, você vai enxergar as necessidades das pessoas e menos para você. E pode ter certeza, como eu falei no dia 31 aqui, isso eu posso falar que eu profetizei. Profetizei o que a Bíblia diz. Eu não quero dizer que eu sou profeta, eu não sou, longe disso. Eu só falei o que a Bíblia diz. Deus já nos abençoou. Efésios capítulo 1, versículo 3. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, ou seja, no tempo dele vai chegar na sua vida. Continua trabalhando, continua vivendo a sua vida honestamente, que a bênção de Deus já está em você. É simples. Quando nós entendermos isso, a gente vai começar a olhar a necessidade das pessoas. Por isso que no final do ano a gente gastou tempo, no final do ano não, no ano passado, gastou tempo para abençoar o átrio, para abençoar as crianças da Cotique, para fazer visitação como alguns irmãos fizeram, para entregar folhetos, para trazer pessoas, buscar pessoa de carro, fazer o seminário Veredas que a gente teve aqui, que tratou vidas, investimos nisso, a igreja não ganha nada, ao contrário, a igreja até muitas vezes banca. Situações que nós vivemos o ano passado como igreja abençoadora. Meu irmão, eu vou te falar um negócio simples, para encerrar aqui. Ontem eu estava conversando com um mecânico, eu conheci esse cara na quarta-feira. Na quinta-feira, eu fui levar o carro para ele, lá o carro do meu filho, para ele olhar. E lá, só de olhar para o cara, eu vi que ele era cristão. E comecei a chamar ele de irmão, ele, ô irmão, e aí conversa vai, ele começa a falar. Eu deixei ele falar. Usei a tática do Anésio, né? Deixei o cara falar bastante. Aí ele falou, e a sua igreja? Aí eu, para a glória do Senhor, com orgulho, falei, a nossa igreja lá, a gente tem muita gente que tem esse desejo de abençoar. A gente abençoa um centro de recuperação há mais de 8 anos. A gente abençoa com mantimentos e com dinheiro. E sempre que posso, vou lá pregar. E ainda assim, para mim, eu tenho vergonha do pastor Bob, que é o pastor de lá, que ele anda de cadeira de rodas. Ele faz muito mais do que eu faço. É mesmo, irmão? É. A gente vai visitar algumas unidades de crianças que foram abandonadas, doentes. Cada 2, 3 meses a gente vai lá. Quando o cisma vai um irmão lá, como aconteceu em novembro, eles estavam sem ter quase o que comer. A igreja se mobilizou rapidamente, fomos lá, levamos o mantimento. É mesmo, irmão? É. Pô, e como é que pode a minha igreja ter mais de 1000 membros e não ajudar ninguém? Aí o cara ficou revoltado na hora. Falei, isso aí já é problema seu. Ah, na hora, pra você ter uma ideia como anda o sentimento das pessoas, na hora ele falou, eu preciso conhecer a sua igreja lá. Meu irmão, tá lá, tá aqui o cartão, aproveite. Quer dizer, nós podemos, não somos melhor do que ninguém, mas a gente aos poucos, e com poucos, porque não é a maioria da igreja que faz isso, mas os poucos que estão se dispondo, a gente está conseguindo fazer alguma coisa além de vir aqui, sentar, assistir culto e ir embora para casa. A gente está conseguindo ir um pouquinho além. E esse ano, se Deus quiser, a gente ainda vai mais em nome do Senhor Jesus. Por isso eu peço que você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus,
Para de perder tempo. Você é cristão, discípulo de Jesus. Aonde você está, você é a bênção do Senhor. Convide pessoas, mostre Jesus através da tua vida. Como eu já disse aqui várias vezes, repito para encerrar, Francisco de Assis, um padre, lá atrás ele disse, pregue o evangelho. Se for preciso, você usa palavras. Porque evangelho se prega com a sua própria vida. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Elas não conseguem ver Jesus e sentir como a gente sente. Elas precisam ver Jesus como? Em mim e em você. Lembre-se da sua família, que muitos estão perdidos por aí. Ore por eles, venha nas reuniões de oração, ore por eles. Já recebi testemunhos aqui, na minha própria família já aconteceu isso, orando por gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Deus foi lá e salvou, porque Deus ouve a oração do justo. Meu irmão, minha irmã, a sua oração é importante. A oração de sexta-feira é minguada, tem pouca gente. A sua participação na igreja, nos ministérios é importante. E ele é fraco. Por quê? Porque ninguém está nem aí. Ah, deixa os irmãos lá fazer. Não. Eu faço parte da obra de Deus. Eu fui chamado para servir Deus neste lugar. Então eu quero participar, eu quero estar ativo, eu quero me colocar à disposição. Eu quero dizer como Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse é o sentimento que eu quero que vocês e nós tenhamos neste ano de 2014, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Aleluia. Por favor, feche os teus olhos por um instante, apenas para você não se dispersar. Gostaria que você refletisse sobre isso, pensasse sobre isso. Veja, eu repito aqui, ouça de olhos fechados. Eu não estou dizendo que você não pode viajar, eu não estou dizendo que você não pode curtir sua vida. Você é livre, você não é obrigado a fazer nada. Aliás, até você sabe que eu sou defensor de que na igreja a gente não faça nada obrigado ou por obrigação. Porque não vai dar certo, não vai rolar, não vai acontecer como deveria. Quando a gente entende o chamado de Deus, a gente não fica perdendo tempo. A gente não fica ciscando aqui e ali. E olha, meus irmãos, é uma tristeza quando eu li esse e-mail desse pastor. Eu me lembrei de pessoas que saíram aqui da igreja no passado, sem direcionamento de Deus, mas dizendo que Deus tinha falado. Isso aconteceu com a gente aqui. Pessoas que disseram, não, eu não vou sair porque Deus mandou ir para outro lugar. E a maioria eu sabia que Deus não tinha falado isso. Um deles eu tive até coragem de dizer, escuta, Deus não está falando isso para você. Mas hoje em dia virou um jargão, as pessoas jogam a culpa em Deus. Deus mandou eu sair. E quando Deus fala, Deus confirma no coração do pastor, Deus confirma no coração da liderança. Deus não é Deus de confusão. Infelizmente, muitos desses que saíram daqui dizendo que Deus tinha falado para eles irem, alguns desses estão por aí perdidos, desviados, desigrejados, e sem coragem de voltar e dizer, eu errei, me perdoa, eu quero continuar servindo a Deus aqui. É uma pena. Enquanto isso, também outros estão tão preocupados com suas vidas que se esquecem da igreja. A igreja está lá. Alguém vai estar lá, alguém vai pagar as contas, alguém vai dar dízimo, alguém vai dar oferta. Deus vai prover, amém. A igreja é a igreja. E realmente a igreja é a igreja. Mas se não fosse por algumas pessoas que amam tanto a Deus e a este lugar, talvez a gente não estaria aqui hoje, com as portas abertas, graças a Deus, com todas as contas pagas, exercendo misericórdia que a igreja tem exercido e fazendo um pouco a diferença nessa região. A ponto de algumas pessoas que moram aqui dizer, poxa, aquela igreja é diferente. Isso quando eu ouvi, eu fiquei feliz, porque isso é para a glória de Deus, não para a minha glória. Que a gente está aqui e Deus está com a gente. Que você seja nesse ano de 2014 e pelo resto da sua vida um verdadeiro discípulo. Sinta o que Jesus sente pelas pessoas. Ame as pessoas. Adore a Deus. O mais, Ele já fez por mim e por você. Vai chegar na hora certa nas nossas vidas. Pai, eu oro com os teus servos aqui nesta manhã, por mais esta oportunidade da gente falar de tua palavra. Que legal, Deus, Pedro poder pregar e numa pregação 3.000 pessoas se arrependerem.
sinal de que o Senhor falou através da boca deste teu servo. Eu espero, ó Deus, que nesta manhã o Senhor possa ter usado a minha boca para falar aqui tudo que eu falei, que realmente tenha vindo de Ti. Que haja, ó Deus, paz e talvez que haja incômodo nos corações. Que haja um despertar do Senhor no meio do povo dessa comunidade. A gente tem tanta gente aqui, Pai, eu já disse, se nós tivéssemos um culto só não caberia. Por isso nós temos 2 cultos, e ainda assim nos 2 cultos, às vezes, ó Deus, nós sabemos que tem muita gente, mas na maioria das vezes as pessoas não aparecem. Deus, que haja no coração da tua igreja um desejo de participar mais. Que haja um incômodo no coração da igreja, ó Deus, já que não pelo mundo, mas pelo menos pelos seus familiares, pelos amigos, pelos vizinhos, que haja um desejo de essas pessoas serem convidadas, buscadas, trazidas, depois levadas, mas que tenham a oportunidade de vir e de ver, de ouvir, falar do Senhor que é o Deus de nossas vidas. Pai, capacita a tua igreja, desperta o teu povo. Aquilo que eu falei, ó Deus, creio que por Ti, no final do ano, no dia 31, ó Deus, que possa ecoar ainda neste ano de 2014. Tem muita gente aqui na igreja que tem muito talento enterrado, parado. Gente que sabe cantar, gente que sabe tocar, gente que sabe ensinar, gente que sabe falar, gente que sabe evangelizar. E muitos talentos estão enterrados. Ó Deus, que neste ano possam ser desenterrados vários talentos aqui no meio do Teu povo, da Tua igreja. Que haja um sentimento, um desejo, ó Pai, de participar mais da Tua obra. Já visto que a esperança do mundo és Tu, Jesus. E o Senhor está em nós. Que as pessoas possam ver o Senhor em nós. Nós oramos, Pai, por isso, capacita-nos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, está posto aqui à mesa os elementos da ceia do Senhor. Nós vamos ter um tempo agora para participar da ceia. Ó Deus, que ela possa nos trazer à memória, Jesus, o Teu sacrifício, aquilo que o Senhor passou. E que a gente possa lembrar, não com tristeza, mas com alegria, porque o pior o Senhor já passou. O Senhor já nos deu a vitória. Ó Deus, que todos possam ter a alegria de participar nesta manhã, de comer do pão, de beber do cálice. Ó Deus, e como o Senhor disse, e João registrou, capítulo 6, versículo 53, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. E tem muita gente, ó Pai, que não tem ligado mais de participar da ceia do Senhor, mas eu te louvo por esses que estão aqui, porque a gente sabe que quanto mais a gente participa, mais somos fortalecidos, a nossa vida espiritual é fortalecida pelo Senhor. Pai, que todos os que estão aqui possam participar, e aqueles que estão pela internet, ó Deus, que não tem como participar, venham à noite, ou no culto da tarde, participem com a gente. Nós abençoamos esses elementos aqui em nome de Jesus. Amém.